que fundaram essa universidade quando era ministro do governo do presidente Lula, e vocês talvez não saibam quão transcendentais foram os argumentos para que se fundasse uma universidade federal com esta cara, com essa qualidade já no seu nascimento, a bem de São Paulo e da unidade do Brasil, porque todo o sistema universitário estadual paulista foi uma reação a uma derrota política e militar que lamentavelmente aconteceu em 1932. Não lamento a derrota, lamento o enfrentamento desagradável, e eu sou um brasileiro que cultivo isso porque eu sou um dublê de cearense paulista. Eu nasci em Pindamonhangaba, pouca gente sabe, e fui criado no Ceará. Peguei o pau de arara na direção oposta. E eu sei que o centro da crise é São Paulo, e sei que a saída da crise brasileira passa necessariamente por São Paulo, mas há de ser o São Paulo inteiro. Não pode ser o São Paulo plutocrata, o São Paulo isolacionista, saudosista do escravismo, saudosista da monocultura, do latifúndio, que infelizmente tem provocado grandes tensões na vida brasileira. Era uma homenagem que eu queria fazer aos fundadores, aos professores, aos dirigentes e especialmente à liderança estudantil, a quem eu agradeço o privilégio da lembrança de estar com vocês hoje à noite. Eu quero cumprimentar a todos do Centro Acadêmico de Políticas Públicas, quero cumprimentar a comissão organizadora, Vitor Machete, que está aqui conosco, é dele que eu cumprimento todo o corpo discente daqui, e o Fábio, que vai ter que sair, é compreensível, tem que correr aí, não é serviço fácil coordenar um consórcio de 7 municípios com quase 3 milhões de habitantes. Enfim, eu estou propondo, eu posso circular um pouquinho? Eu estou propondo aos auditores que me distinguem com a sua atenção, eu estou propondo um olhar que nos permita pensar o Brasil antes do pipocar dos foguetes, das musiquinhas, da esculhambação dos adversários e do autoelogio que a campanha política faz. É tempo e absolutamente gravemente necessário que nós brasileiros paremos um pouco para fazer um acordo mínimo sobre o método. O dissenso é sinal dos tempos. Nós não estamos sós na grande perplexidade que os escombros da ordem neoliberal produziram, e não há uma novidade, não há um novo desenho ainda pronto para se opor a esse desmantelo que a humanidade está experimentando, como consequência que seria muito provável, quem lê textos que eu escrevi, livros, etc., está vendo ali, vamos dizer, uma certa premonição disso. Não é porque eu sou profeta, é porque eu acumulei uma experiência muito grande, e ao militar na política não me afastei do esforço acadêmico. Então eu queria propor para vocês hoje isso aqui. Eu não vim procurar simpatias. Haverá um tempo, baixo nas pesquisas como eu estou, que eu vou precisar, bajular um pouquinho a opinião pública e achar as simpatias um pouco maiores, mas eu agora quero a sua atenção. Quero falar não aos seus corações, embora para mim o Brasil seja uma paixão, mas a sua inteligência. E eu estou propondo, conhecendo o Brasil como ele está rachado, estigmatizado em ódios e rancores e passionalismos, etc., que a gente pare um pouco, pelo menos neste universo, de jovens que não têm compromisso com nada errado, de jovens que têm algum equipamento, senão não estariam aqui onde estão. E eu tenho circulado no ambiente universitário brasileiro quase como monopólio, porque a minha intenção é tentar criar essa corrente de opinião que pacifique o método. Depois a gente discute a terapêutica, mas a gente precisa acertar a mão no método, senão a Babel, o dissenso vão caracterizar também o debate futuro, quando a gente for escolher os caminhos. E aí eu estou trabalhando no jeito de apresentar o problema, e eu vou ter que fazer escolhas aqui, porque a organização me encarregou de cansá-los por ao redor de 1 hora, preparar uma boa noite de sono. Ao cabo desta hora eu tentarei responder algumas perguntas, as mais difíceis feitas por nossos professores, eu fico com as mais fáceis para tentar responder. Então eu estou propondo que tanto os petralhas quanto os coxinhas esqueçam por agora um minutinho e vamos pensar um pouco sobre o Brasil visto em 1980. Em 1980, que é ontem, do ponto de vista dos tempos de uma nação, foi ontem mesmo. Para mim, então, eu já era quase deputado. Não é? Se a geração agora está assustada, para mim, eu estou assustado com o tamanho da crise. Nunca vi igual. Mas eu já vi outras graves também, e o Brasil
no acumulado está melhorando e nós vamos sair dessa também, eu estou muito seguro. O que não quer dizer que a crise não é grave, é dramaticamente grave pelo acúmulo de energias sociais, econômicas, ideológicas, políticas. A direita sai do armário, se explicita no preconceito, no antagonismo de classe, no antagonismo de costumes. O Brasil, desde 64, esse pensamento estava meio que escondido no armário. E agora, né, saiu todo mundo do armário e as bruxas estão soltas. Tenhamos humildade para entender isso, mas não tenhamos medo. Medo não é o melhor conselho. Então vamos de novo voltar aqui. Em 1980, não existia como expressão hegemônica na vida política brasileira nem o Fernando Henrique nem o Lula, para eu fulanizar aqui e simbolizar o que eu quero dizer. Portanto, eu não estou ofendendo a nenhum dos dois e quero fazer uma análise crítica com essa perspectiva histórica, que é aquela que nos pacifica as paixões e permite a nossa inteligência prevalecer sobre os amores e desamores que a gente tem, como naturais que são, no entrechoque do debate. Pois bem, em 1980, é o que eu ando repetindo por aí, o Brasil era 1% do comércio mundial. Isso é um sintoma internacionalmente reconhecido para apurar que tamanho relativo prático tem uma economia. Né? Então o Brasil, em 1980, representava 1% do comércio mundial. E a China, na mesma data, representava 1% do comércio mundial. Com uma diferença em favor do Brasil extraordinária. O Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China tinha já 800 milhões de habitantes. Portanto, em 1980, anteontem, nós éramos muito mais desenvolvidos e ricos relativamente do que a China. Por que eu arbitro o ano 1980? Por essa razão adjetiva, né, de não fulanizar culpas nem responsabilidades, mas para situar no ambiente estrutural, no contexto estrutural, o problema brasileiro, como eu tentarei demonstrar. Mas também porque eu posso arbitrar, essas coisas não acontecem num dia, né, que é 1980, o ano simbólico, em que o Brasil encerra um ciclo histórico de desenvolvimento que nos fez protagonizar o mais sofisticado, veloz e complexo fenômeno de desenvolvimento industrial da história do capitalismo mundial. A China vai nos bater agora, a Coreia do Sul vem aceleradamente a caminho de nos bater também, porém ainda não bateram. O Brasil, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, isso é impressionante, vocês não terem medo do futuro. O Brasil, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é um país em que 82% do povo mora no campo e é um país que extrai os seus excedentes econômicos da monocultura do café aqui para baixo e da cana-de-açúcar lá para cima. E o resto era uma economia primária de subsistência completamente incipiente. Nós não tínhamos nada, sob o ponto de vista industrial, relevante. Até a básica e rudimentar metal mecânica de pá, enxada, picareta, etc., nós importávamos do estrangeiro ou tínhamos que fazer de forma artesanal. Pois bem, o Brasil começa num modelo que deu uma certa coesão ideológica e que coesionou também a fundação de uma burguesia nacional urbana, sintonizada nos valores modernos, vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, antenada na novidade industrial explosivamente linda que a América consegue fazer no esforço de guerra, e na recuperação da Europa com o Plano Marshall, e na recuperação do destruído Japão com o general MacArthur. Havia ali uma brutal inteligência global, afirmando valores, modernidades, e o Brasil tropicalizou esse keynesianismo, né, já que tinha sido experimentado pioneiramente no New Deal, com um modelo nacional desenvolvimentista. Se houver curiosidade, porque eu quero escolher aqui o central para falar com vocês, porque essa conversa é um livro que demoraria aqui umas 4 horas para eu fazer um resumo. Mas eu vou só fazer uns highlights aqui, mas se houver curiosidade nas perguntas, eu posso voltar a isso aqui. Mas o fato é que o Brasil, em meros 35 anos, de 45 a 80, o Brasil sai do nada e vira a 15ª economia industrial do planeta. Repare bem, não é coisa pequena não. Em 35 aninhos, o Brasil sai do nada e vira a 15ª economia industrial do planeta Terra, assustando o mundo, chamando a atenção do mundo para esse episódio. E havia um consenso tão extraordinário que ele foi se irradiando para outros lugares, outros valores, outros locais,
de expressão dessa vitalidade nacional brasileira. O cinema novo, a bossa nova, bicampeonato mundial de futebol em 58 e 62, tudo dava certo para o Brasil. Portanto, é preciso afirmar por agora, e essa é a lição preciosa para o dia de hoje, que não há defeito genético na nação brasileira. É mentira de uma elite prostrada que admira, né, que considera Miami o centro cultural da humanidade, que essa nação, não duvida que tem, viu? Não duvido que tem, eles querem morar lá, e lá é que eles consideram o ambiente em que a humanidade finalmente atingiu o seu orgasmo civilizatório, né? São muito ridículos, mas tem e estão mandando. Então, não tem esse defeito genético, não é verdade. Só que esse modelo produziu o Brasil que temos para o lado do bem, que eu queria chamar a atenção agora, mas produziu também, não por imprevidência nem maldade, foi por talvez impossibilidade ou descuido acadêmico e basicamente político, o Brasil do mal que temos. Porque neste mesmo período nós nos hiperurbanizamos, lembra, 82% rural e 18% no campo, no mesmo período nós viramos o inverso, 82% urbanos, olha o ABC, né? Todo o ABC nasce disso muito recentemente, né? As grandes regiões metropolitanas, as grandes capitais, tudo isso nasce dessa coisa de todo mundo ir para perto da indústria que estava nascendo, porque ali estava a modernidade enriquecedora e o conforto civilizatório de um trabalho assentado na carteira assinada, com relações moderníssimas que foram produzidas na vida brasileira, substituindo a lógica de um trabalho como um valor físico, de commodity, sujeito à lei da oferta e da procura, por uma coisa regulada, na direção já de um embrionário welfare state, um estado de bem-estar social. Isso não aconteceu também por acaso. Isso aconteceu com muito conflito, porque reparem bem para a gente já ir espancando os nossos temores. Este país não tem vocação democrática. Olhando a história brasileira, nós somos um país autoritário. É um país que não tem tradição democrática nenhuma. O mais longo período de vivência democrática, supondo que democracia é o direito de votar e de estudantes se reunir num grêmio, de sindicalistas se reunir sem serem espancados pela polícia, foi agora com a queda da Dilma, acabou, 27 anos. Foi o mais longo período de vivência democrática do Brasil. Não há nenhum tempo em que demorou 27 anos a continuidade, né? De 1946 a 64 foi menos, que foi o outro, segundo mais longo período. No Império nós tivemos 42 anos de estabilidade com o iluminismo do Dom Pedro, mas era um iluminismo autoritário. Tinha o poder de uma Constituição, mas tinha um poder moderador, em que ele usou muito moderadamente, para usar aqui pleonasmo, mas tinha o poder de reeleição do imperador. Foi um período importante para o Brasil e também vale a pena a gente refletir sobre isso, porque era a lógica do parlamentarismo, mas é outro vertente que fica para depois, dada a emergência que nós precisamos conversar hoje aqui à noite. Este modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Ele morreu de morte morrida e de morte matada, né? Morreu porque as premissas dele sumiram do mapa da realidade. Basicamente, lá como cá, duas premissas sumiram. Portanto, nós temos que chamar o pensamento crítico de esquerda a não imaginar que é possível simplesmente um copy-paste, um copiar-colar para trazer o Brasil uma outra solução para hoje, copiando o que deu certo no passado. Também não devemos abrir mão das preciosas lições do nosso passado, mas nós, brasileiros, estamos obrigados a pensar, inclusive fora dos manuais tradicionais de economia, de ciência política, porque este país aqui não é para amadores. E ninguém conhece a vida brasileira nas ancestralidades. Keynes, Hayek, Tocqueville não compreenderiam o Brasil, né, a partir das observações. Mas nós temos esses antecedentes intelectuais todos, porque Keynes é Keynes, Hayek é Hayek, né? Estou falando aqui simbolicamente de expressões, Karl Marx é Karl Marx, para outra fração, mas o Brasil precisa ter um pensamento próprio, dadas as especificidades da nossa realidade, que são absolutamente intransplantáveis, inimitáveis, não há precedente na humanidade das peculiaridades brasileiras. Também podemos discutir isso em alguns aspectos aqui, especialmente os econômicos, são necessários, porque nós estamos hoje replicando manuais estúpidos, inclusive, que já estão tecnicamente desmoralizados na academia norte-americana.
no Fundo Monetário Internacional. E nós retardariamente estamos replicando um thatcherismo neoliberal mofado que não guarda a menor coerência com a nossa prática, com a nossa realidade, com a percepção das nossas coisas, da vida real. Juro, por exemplo, para enfrentar preços relativos que se alteram ciclicamente por causa de câmbio, eu volto já aqui nesse assunto, que nós temos que popularizar isso, parecendo assunto de economês. Então, ao morrer esse modelo, duas premissas sumiram do mapa. A primeira é que ele foi assentado num atalho que o Brasil eternamente produz ou tenta passar por ele, que é o fato de que nós temos um baixíssimo nível de formação doméstica de capital. Então, a experiência internacional demonstra quase sem exceção, e a única exceção não é exceção, senão para afirmar a regra, é a América do Norte, que todas as civilizações que sustentaram o desenvolvimento exitoso, civilizatoriamente admirável, assentaram este desenvolvimento na formação de capitais de alto volume doméstico. Ou seja, o capital que paga progresso tem que ser construído comunitariamente de forma nacional. Olha os assuntos pulando de novo por racionalidade. Não há precedente de nenhuma nação que se sustente sem alto nível de formação bruta de capital, ou seja, de capital doméstico como sustentação. Como a gente foi para um atalho, a gente evitou fazer um confronto tributário, um confronto previdenciário, um confronto do mercado de capitais, uma série de ferramentas para construir uma dinâmica de elevação da formação bruta de capital do país e suprimos esse adiamento conflituoso da nossa tarefa, lá como cá, acreditando na confiança dos mercados externos, que o dinheiro estrangeiro ia nos salvar da nossa incapacidade política de fazer o conflito necessário e as equações e acordos ou hegemonias, como a política se definir, né? Só que na data isto era uma ilusão praticável. Por quê? Porque os capitais externos na época eram de longuíssimo prazo e muito baratos. Então eu pesquisei, o Brasil ao longo de 3 décadas tomou dinheiro emprestado com 3 anos de carência, ou seja, eu tomava o dinheiro hoje, só precisava começar a pagar daqui 3 anos. 12 anos de prazo médio para pagar em prestações e o juro médio de 3% ao ano. Então pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão nessa condição, abro uma companhia siderúrgica nacional, abro uma Petróleo Brás, abro uma Eletricidade Brás, abro Estrada Brás, abro o Telefone Brás, que com 3 anos de carência, maturado o investimento, o faturamento de 1 ano ou de 2 no máximo, me devolvia $1 bilhão que eu já tinha 10 anos para pagar pela frente. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato de longo prazo e a fazer Brás. Produzimos aí o Brasil que temos, por bem, né? Segundo, era a variável tecnológica, que a esquerda também, tradicional, precisa acordar para isso. O modo moderno de vivência, permitam-me um parêntese, ele hoje exige uma centralidade do domínio tecnológico de ponta que é absolutamente indisponível. Pode ser que o consumidor do futuro, que está na pré-escola hoje, passe a fazer no seu ato de consumo 3 perguntas e não só uma, como ele faz hoje, nós fazemos hoje. Hoje, nós estamos induzidos a acreditar e a referir a nossa própria busca angustiante pela felicidade, fugidia, a um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia temos pela internet, pela televisão, pelos outdoors, pelos rádios, enfim, por tudo quanto buraco a gente tem na cabeça, entra a informação de um padrão maravilhoso de consumo, e nós somos induzidos, essa geração inteira, a referir ao acesso a esse padrão de consumo maravilhoso a nossa própria felicidade. Isso é o equívoco da contemporaneidade do planeta Terra. Quer dizer, nós abrimos mão de buscar nossa felicidade no ambiente espiritual, estou falando de religião, no romantismo, na poesia, na insurgência revolucionária, na compaixão, no amor, no romantismo, né? Na música, no teatro, nas estéticas humanistas, para ficar correndo atrás de um padrão de consumo que escapa da nossa mão cada vez que a gente alcança ele, porque a gente toma notícia de um outro padrão. Vai sair o iOS não sei das quantas, que tem não sei o quê, e se eu não tiver esse não serve mais, porque o meu iOS, meu iPhone 5 vai ficar obsoleto. E isso não é trivial na bolsa Louis Vuitton de R$30 mil que a Madame usa. Isso, a bolsa Louis Vuitton de 30 a 35 mil reais que a Madame usa é só um símbolo caricato do que eu estou querendo dizer.
Por que alguém dá 35 mil reais no país de tantas graves dificuldades, desigualdades, miséria e fome, para comprar uma coisa? É um símbolo de distinção social. Basicamente, a doutora quer dizer o seguinte: olha a imundícia, eu posso e vocês não podem. Portanto, olha aqui o elemento simbólico de que eu estou acima na categoria social da imundícia toda. Agora, isso não é trivial, porque isso desce para meio de diagnóstico médico, isso desce para química fina, isso desce para telefônica, para informática, isso desce para o eletroeletrônica, microeletrônica, desce para o satélite. E aí vocês vão compreendendo o tamanho da encalacrada em que a humanidade se envolveu. E esse modelo, ao não entender ao tempo certo, porque era uma ditadura que nos impedia de debater, não entendeu no tempo certo que estava mudando profundamente a premissa do modelo, o modelo ruiu. Então vamos arbitrar 1980 como a data em que Houston, we definitely have a problem. Temos um problema definitivo, modelar, que exauriu o nosso sonho. Né? E agora o que fazemos? Bom, o que acontece daí para diante ao Brasil? O Brasil passa a usar todas as suas energias políticas, todas as suas inteligências prevalentes no debate para esconjurar as crises, as emergências, os fogos, né, as fogueiras que surgiram. Então, a primeira, mais óbvia, era a restauração da democracia, que impôs uma deformação no pensamento progressista do país que era compreensível. Para a gente buscar a democracia, a gente precisava de um enorme consenso. E quando a gente discute consenso no campo popular, no campo progressista, o dissenso é que é a realidade. Porque quando a gente vai discutir economia política, aí cai logo a questão. Nós tínhamos liberais, democratas, nós tínhamos conservadores, democratas, nós tínhamos a Igreja Católica que tinha ido para o golpe com nenhum pudor, convocando baixa com Deus pela família, a liberdade, inverte a posição. Nós tínhamos uma imprensa em São Paulo que ajudou o golpe com editoriais, chamou o golpe, puxou o golpe, fez apologia do golpe e depois, como é óbvio, como estamos vendo a tragédia se repetir, passa a sofrer perseguição do golpe. Então, você tinha todo um mundo conservador que era esgarçamento da coalizão de forças da União, do golpe, e nós tínhamos que fazer gravemente superficial a agenda. Porque se a gente fosse discutir um modelo tributário progressista, um sistema previdenciário progressista, um modelo de intervenção do Estado no domínio econômico, imposto sobre grandes heranças e doações, que são a agenda pragmática do mundo progressista verdadeiro, não esse mundo progressista de goela, que infelizmente também usurpou o debate progressista no Brasil, a gente não conseguiu consenso para restaurar a democracia. Então nós fomos para uma geração inteira começou a acreditar na simplificação de que o problema do Brasil era Constituinte, livre, soberano, democrática, antecedida por anistia ampla, geral e restrita, eleições diretas já. Este foi o raso consenso que nós conseguimos fazer. Nos unimos todos e ganhamos. Por isso que a minha geração não tem medo do futuro, porque nós ganhamos todos. Nós fazíamos do exercício da política uma coisa felicitante. A gente fazia as assembleias de estudantes torcendo para a polícia chegar, sabe? Na minha geração. Porque se não chegasse, não tinha muita graça, não, porque a gente queria era fazer os truques que a gente tinha aprendido de como é que pega amoníaco, vou aprendendo aí. Como é que pega amoníaco, não respira o gás lacrimogêneo, não passa a mão, passa amoníaco. Aí eles vinham a cavalo, não tinha caveirão, eles vinham a cavalo, a gente soltava caixas de bola de gude no asfalto, os cavalos paravam ali, imediatamente a gente achava aquilo maravilhoso. Evidentemente que eu estou brincando aqui, mas na data a gente se considerava meio heróis de uma resistência, né? Coisa que vocês vão precisar fazer. Eu acho que o Brasil precisa esquentar os protestos agora. Evidentemente, tomar cuidado, o mundo está muito cruel. Na época, por exemplo, havia uma certa inocência, por mais canalice que houvesse, havia uma certa inocência ainda. Enfim, hoje em dia eles infiltram policiais para fingir que são manifestantes e criar casos para assustar a classe média. Então precisa tomar muito cuidado. Enfim, mas tem toda uma tecnologia aí que a gente pode conversar. E nós vamos precisar de vocês agora de novo. Bom,
O fato é que de 1980 para cá, a gente ficou dedicado às emergências. A primeira, a redemocratização. A segunda já foi dissenso entre nós, que foi o enfrentamento da inflação. Eu, por exemplo, estava junto com a turma do PT, que veio a fundar o PT na restauração da democracia, mas no plano real eu estava e eles ficaram contra. Não ficaram contra por maldade, ficaram contra porque achavam que era um outro truque. Né? E como ficaram contra a Constituinte, como ficaram contra a presença do colégio eleitoral para eleger o Tancredo, porque é fato que o dissenso agora obriga a gente a ir mais fundo. E o consenso só é fácil no raso. Se você se aprofundar, o que nós precisamos é impor o método de que o dissenso não nos aparte na defesa dos valores essenciais. Por exemplo, a defesa da democracia, eu acho que nós perdemos, nós erramos, porque nos deixamos violar por um golpe de Estado, na minha opinião, sem que a população saísse para quebrar uma vidraça. Porque nós erramos, na minha opinião. E é preciso qualificar essa referência, essa reflexão, senão a gente não recupera a confiança popular. Mas vamos voltar ao que eu tinha proposto aqui. Em 1980 o modelo morre, nós tratamos da emergência da democracia, tratamos da emergência da inflação, mas o fato é que chegamos hoje e o Brasil, agora com Fernando Henrique exercendo um protagonismo num certo momento popular, e o Lula exercendo um grande protagonismo num certo momento também muito popular, mas o fato é que, desfocando, isso é o método é que a ciência nos permite, antes do embate eleitoral, observar o seguinte: e a média? Quanto o Brasil cresceu de 1980 para cá? Qual é o tamanho da economia brasileira no mundo de 1980 para cá? Lembra que eu falei que era 1%, igual para a China? E que a China tendo 800 milhões de habitantes, a gente só 130 milhões, nós éramos muito mais ricos, relativamente? Pois bem, hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial, o mesmo de 1980, e a China representa 12,5% do comércio global. Nós temos 200 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 300. Ou seja, a China passou o Brasil e foi embora. E tudo de desenvolvimento retardatário em relação ao mundo nem se fala, mas em relação ao Brasil. A Coreia do Sul, que domina 12% do mercado de automóveis, do mercado norte-americano, a Coreia do Sul veio, eu já era político no Brasil, deputado estadual, a Coreia do Sul mandou uma missão, ver como é que um país do mundo retardatário, do desenvolvimento retardatário, fazia carros. Porque o Brasil tinha, na década de 80, capacidade de produzir 600 mil carros por ano, e a Coreia não fazia nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 12% do mercado global, tem 4 marcas globais, e o Brasil não tem nenhum. A Coreia do Sul não tinha absolutamente nada em microeletrônica, quando o Brasil se aventurava, até na ilusão de uma lei de informática, para fazer um computador brasileiro, que nem o Bento Carneiro, que era um personagem do Chico Anísio, que era o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Vale vocês verem, ninguém viu, porque é muito antiga essa piada. Mas dá para ver no YouTube. No YouTube tem o Bento Carneiro. Então, era um vampiro que não dava conta de ser vampiro, porque era um vampiro tropicalizado, Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Pois bem, o que aconteceu? Isso é o que se impõe para perguntar hoje. O que aconteceu? Por que o Brasil parou? E essa é a realidade. O que aconteceu é que o Brasil parou. Dados os escombros da velha ordem nacional desenvolvimentista, dadas as nossas energias serem drenadas todas para as emergências, e não eram poucas, a restauração da democracia não é uma emergência trivial, eu não tenho arrependimento. Né? Não tinha nenhum sentido a gente adiar a restauração da democracia por qualquer ordem de valor de economia política. Primeiro é respirar, depois a gente resolve como é que a gente vai se virar para os outros problemas. E sem democracia, um cara como eu não consegue, razoável, não consegue imaginar respirar. O enfrentamento da inflação também tinha 10 métodos, então o dissenso era razoável. Era razoável. O problema é que o dissenso vai no diagnóstico. E como isto produziu o Brasil que temos, também sob o ponto de vista humano, né, o pensamento acadêmico mais relevante, o pensamento original brasileiro, viu o país sair do nada para virar aquilo e começou a reagir às transformações do mundo financeiro, do mundo tecnológico. E aí você não tem mais um novo Celso Furtado, você não tem mais um novo Sérgio Buarque de Holanda, você não tem um novo Joaquim Nabuco, que são pensadores originais da vida brasileira. E quando eu digo pensar original, não quer dizer ser
segregacionista do mundo intelectual, dos valores, porque é muito difícil inventar valores depois da Grécia. Eu compreendo isso, é muito improvável que alguém consiga escrever uma novela que não tenha sido antecedida por 3 ou 4 mitologias gregas, que é absolutamente genial. Mas o mito grego, né, é só base intelectual para a gente compreender. Por que depois de ferrar Dilma, eu tenho entrevista dizendo assim, o próximo vai ser Laércio? Porque não sou profeta, é porque é óbvio, o Brasil é grego nesse sentido de tragédia, né? Ele aperfeiçoou a tragédia, o Collor, por exemplo, foi caçado, depois veio o Ipsi Pinheiro e os anões do orçamento para, sabe, fazer a rebordosa em cima do poder que fez aquela coisa anterior. Isso é completamente grego e nós temos essa vocação trágica na nossa história, né? Não é brincadeira o que aconteceu com Getúlio. Getúlio matou-se como um manifesto político. Escreveu, você imagina o cara se matar, fazer um manifestamento, falando de relações internacionais, de economia nacional, de não sei o que e tal. Só tem isso aqui. Isso não é necessariamente mal, mas isso é um dado da nossa realidade. Pois bem, o que aconteceu no período, para não ir cumprindo a conversa, que eu estou começando a me apaixonar pela auditória, isso é um perigo. Você falar essa plateia, se apaixonar. Pronto, acordei, estava dormindo ali, eu queria uma mensagem. É assim, ó, o Brasil de 80 para cá cresceu pífios 2% ao ano apenas. Aqui está o número. O Brasil cresceu 2% ao ano na média. Então nós tivemos um momento de crescimento ilusório, assentado num ciclo de consumo insustentável, com Fernando Henrique, com a cessação do imposto inflacionário real, e tivemos um ciclo de consumo mais largo um pouco, mais empurrado na direção do povo mais pobre, né, com Lula, mas também um padrão de consumo insustentável para as questões estruturais do país. Repare bem, quando eu reflito sobre isso, alguém começa a me criticar dizendo que eu estou defendendo restrição ao consumo. Não, eu estou defendendo que o consumo não seja um valor felicitante que a nação seja induzida, junto com a humanidade, somos só, está sendo induzida a crer. E que o bom consumo é aquele que é compatível sustentadamente com a nossa economia. Ou seja, nós temos que consumir mais hoje, mais amanhã, mais depois, se a economia for preparada. Portanto, a tarefa pública já começa a ser indiciada. Nós não podemos fazer do Estado um agente promotor de vendas, estimulante do consumo. Nós temos que fazer do Estado responsável pela democratização das oportunidades da oferta, que sustentam a elevação do consumo de forma para sempre, e não o stop and go que nós estamos vivendo. E aí cabe aqui a gente perguntar por que isso aconteceu. E aí, evidentemente, que no limite, posso tirar o quadro para cá? Está mais quente aqui do que Sobral. Se eu ando viajando, carente desse jeito, não faço isso. Pura propaganda nova. Vamos trabalhar, pessoal. O pessoal falando de tristeza, estou vendo o auditório risonho e tal. É assim mesmo. Nós precisamos ter mau humor para resolver os problemas. Então vamos lá. O que aconteceu para o Brasil ficar parado? Eu sustento para discutir que 3 condições estratégicas proíbem o Brasil de crescer. E se esse meu pensar, se esse meu olhar sobre a vida real brasileira tiver fundamento, aqui estão as pistas do debate que nós deveríamos exigir para sempre daqui para diante. Ou seja, reconhecer que o velho nacional desenvolvimentismo morreu, explicar, se alguém ainda tiver muita saudade, o problema, né, do financiamento, o problema da tecnologia, o problema da emergência de escala, especialmente depois que a China emerge como um grande mercado produtor e vendedor globalmente. Mas 3 estruturas proíbem o Brasil de crescer. Eu lhes apresentarei apenas em ordem de apresentação, porque eu ainda não consigo ponderar qual é a mais grave. Portanto, como me vier à cabeça, eu vou apresentar. Primeiro, o passivo estrangulado do mundo empresarial privado brasileiro. Isto aqui é fato, porque a característica média desse período de estagnação
é que o Brasil, com ciclos de stop and go, né, com ciclos de melhoria piora, o Brasil consistentemente impôs ao seu mundo produtivo a maior taxa de juros real do mundo, por quase 40 anos. E aí vamos abrir um parênteses, para vocês ajudarem o nosso povo a entender. Por que eu falo tanto de taxa de juros? É simples. Repare bem, se numa economia, numa nação, o governo paga por um papel mais do que o lucro médio dos negócios da economia real, essa economia tende à paralisia. Ninguém precisa ser economista para entender. É assim, se eu não tenho dinheiro, que é a extensa verdade, como eu já disse, o Brasil tem um baixo nível de formação bruta de capital, eu sou um país de vocação empreendedora, cada cabeça de um jovem no Brasil tem um projeto de vida, de empreender, eu não tenho dinheiro. Então, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio que vai me dar um lucro que é, no fim do ano, menor do que o juro que eu vou ter que pagar para o banco? Ou, o contrário, eu tenho dinheiro, que é muito pouca gente. Por que eu vou botar num negócio que me exige trabalho, risco, etc, etc, se eu botar o mesmo negócio, o mesmo dinheiro no papel do governo e ganho mais do que se eu botasse numa roça, num comércio ou numa indústria? Só o João Dória, com todo esse respeito ao que eu presente, é que tem uma fortuna sem ter uma roça, sem ter um comércio, sem ter uma indústria. Esse é um fenômeno, cara, tem jardim, tem tudo, né? E assim, e eu conheci ele, presidente da Embratur, quando eu era prefeito de Fortaleza, e o cara era meio pobre. Então é uma coisa recente, então eu ficou rico. E eu ainda vou conversar com ele, se ele permitir, para saber como é que eu tenho raiva de ser pobre. Pobre não, classe média. Adoraria chegar aqui de jatinho, para não ter que chegar do aeroporto puxando a minha mala e entrar aqui, né, como vocês viram aqui. Bom, primeira questão, então, é que o Brasil está com o seu passivo empresarial estrangulado. Ou seja, com o estresse aos oligopólios. Né? O que é que eu quero dizer aqui? Nós tínhamos uma economia muito oligopolizada. Os preços das coisas no Brasil não eram formados no entre-choque competitivo, como o mito neoliberal propõe. É tudo de jantar. O cara se convida um jantar no Rio de Janeiro ou em São Paulo e, se for calçado para um jantar em Fortaleza, senta lá e combina. Né? Combina os preços, a margemzinha ali e tal. Então os oligopólios conseguiam repassar para o consumidor, impunemente, todas as ineficiências deste ultra-ônus financeiro. Só que com a globalização e a crescente informação, que é a única coisa que está globalizada, deste padrão ótimo de consumo, a população começou a melar o jogo do oligopólio. Começou a perfurar os oligopólios de maneira que eles não têm mais eficiência em transferir esses custos relativos impagáveis para o consumidor. E aí chegamos nessa situação em que hoje 300 maiores empresas brasileiras de capital aberto não fizeram no trimestre de dezembro, que eu não tenho um dado novo, caixa para pagar o serviço da dívida vencida no mesmo período. Então aqui está uma situação concreta e eu desafio o debate, assim, desafiar aqui não é uma palavra grosseira, é desafiar o debate acadêmico, se a gente dá ou não centralidade a isso. Se vocês repararem, a nossa mídia não trata do assunto, não se noveliza a consciência disso em canto nenhum. E aí por que isso é grave? Olha para vocês verem como isso é prático, parecendo teoria. Qual é a agenda que foi denunciada aqui pelo nosso companheiro do CA? A agenda é: o empresariado brasileiro está cobrando dos golpistas uma agenda que basicamente estressa o custo do trabalho, estressa o custo previdenciário e estressa a cunha tributária, que é de onde vem o dinheiro para pagar universidade, escola, saúde, educação, polícia, etc, etc. E não fala nada do juro. Por quê? Porque esquizofrenicamente o capitalista, ele sente que a coisa está errada na empresa, mas quando ele apropria excedentes no pessoal, ele hospeda no juro alto. Então ele não quer mexer nisso. E este é o custo central, este é que é o custo central. É evidente que o custo do trabalho, sob o ponto de vista microeconômico, a cunha fiscal, o lato senso, tributário e previdenciário, são fatores a serem ponderados na competitividade sistêmica da economia. Mas repare bem, eu tenho provocado, a Alemanha é o país que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta. E eu sustento que não é por acaso, mas sim uma das variáveis é o fato de que a Alemanha é a economia mais competitiva do mundo. Por quê? Porque a renda dos salários, a massa de salários da Alemanha escala no mercado doméstico.
Por que o Brasil começa a ter protagonismo em algumas coisas ali no período mágico do governo Lula? Porque nós começamos a ter escala no mercado doméstico, porque o salário mínimo, especialmente, sai de $76 a poder de compra quando o Lula toma posse, sucedendo o Fernando Henrique, e ele entrega para Dilma. Vocês já vão, né, cara? Com alguma coisa que eu falei, desculpa aí. Eu continuo aquele cara que acha que não tem problema. Então repare, a Alemanha é a economia mais competitiva e é o maior custo do salário do mundo. Então é completamente enganosa a percepção de que é preciso estressar salário. Porque você, ao estressar salário, você decompõe o mercado de consumo. Você destrói as possibilidades crescentes de grande escala para uma indústria nacional brasileira, que é condição sine qua non dela estar no mundo, competindo, seja no mercado brasileiro, seja no mercado global. E aqui nós vamos já o terceiro argumento, mas antes passando pelo segundo. O segundo argumento é um colapso das finanças públicas. E aqui nós temos que ter um olhar progressista sobre esse assunto. É assim, este ano, o que está orçado dos 3 níveis de governo no Brasil, anuncia, e não se praticará, o menor volume de investimento da história brasileira ever, para sempre. O governo federal orça, e não vai cumprir, 0,4% do PIB para investir no ano de 2017. A União Federal, 0,4%, significa assim, o Lula, no melhor momento, na reeleição dele, com toda a perseguição, etc., investiu 1,75% do PIB, que já é criticamente baixo. Mas é 1,75%. O temerário planejou investir 0,4%. 0,4%. Os estados brasileiros, 17 estados, estão com a receita corrente líquida, abaixo da despesa corrente líquida. Porque na maluquice de replicar manuais do estrangeiro, o ajuste fiscal brasileiro é impraticável. Por que é impraticável? Porque a maior despesa corrente, eles estão em elevação, que é juro para banco. E ao impor uma depressão selvagem, que não tem precedente na história brasileira, nós estamos fazendo despencar a receita pública. Só para vocês terem clareza, hoje nós somos 14.300.000 brasileiros desempregados. É a eles que eu dedico o meu esforço, antes de mais nada. A eles eu dedico o meu esforço, minha luta, porque eu sei o que é um pai de família ter dificuldade para honrar a conta de aluguel, a conta da farmácia, a conta do supermercado, e a mulher reclamando com razão, e o nome do Cadinho, no CSPC, no Serasa, e estes canalhas, não há outra palavra, tratam isso como um número gelado. 14.300.000 desempregados. E mais 9 milhões de brasileiros empurrados para o biscate, para a informalidade, para o meio da rua, sofrendo todo tipo de constrangimento e repressão. O que aconteceria em tese se 14.300.000 mais 9 milhões viessem para o mercado formal de trabalho, contribuir para a Previdência? Que tamanho seria o desequilíbrio da Previdência brasileira? Zero. Só para vocês terem uma ideia de como é estúpida a lógica de tentar ajustar as coisas fazendo isso. Aí você tem que os estados e municípios juntos orçaram para esse ano 1,2% do PIB apenas para investimento. A soma dá 1,6% do PIB para tudo. E o que vai se pagar de juro para banco, agora sob o ponto de vista fiscal, é simplesmente algo ao redor de 9%, quase 11% do PIB de juro. Então repare bem, 1,6% para tudo: educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, moradia, hospital, posto de saúde, UPA, etc, tal, e quase 11%, está dependendo só de como é que eles vão contabilizar as receitas patrimoniais, once and for all, vão pagar 11% de juros para banco, para 10 mil famílias abastadas, que tem o governo e o Banco Central e o sistema financeiro como seus intermediários, transferindo sem precedente na história da humanidade renda de quem trabalha e produz para quem especula no rendimento. E aqui está o centro do poder no Brasil. Terceiro, e eu peço um pouquinho da sua paciência, eu estou terminando.
o desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro. Esse fator surge quando a gente abre mão, por prostração ideológica, que nos foi vendido como ciência boa, ao mito neoliberal. Então repare bem, para mim neoliberalismo não é um palavrão não, é um marco de economia política insustentável. E eu quero discutir nesse plano, porque não é racional. Outro dia uma pessoa me disse lá na Universidade da Filadélfia que tinha muito orgulho de ser neoliberal. Já bem isso. Tem orgulho de ser cristão, tem orgulho de ser, sei lá, né? Primeiro de turma na minha escola. Mas eu tenho orgulho de ser neoliberal, eu não tenho orgulho nenhum de ser neokeynesiano. Eu sou um curioso da vida. Mas enfim, a impertinência é a seguinte: é que você acha, no mito neoliberal, que os assuntos de produção, comércio, maturidade tecnológica, ganho de escala, relações externas de comércio, são assuntos que são resolvidos melhormente pelo laissez-faire, pelo laissez-passer, pelo espontaneísmo individualista das forças de mercado. Parênteses, eu não tenho problema nenhum em reconhecer as virtudes do mercado. O mercado parece ter se revelado uma força motriz muito importante para o progresso tecnológico da humanidade, por exemplo. Porém, nunca houve na experiência da humanidade, nem na história, nem contemporaneamente na geografia do planeta, nenhuma nação que tenha assistido às suas questões de desenvolvimento via solidariedade do mercado. Isso nunca houve. Porque o que o mercado deixado solto, ele tende ao oligopólio, ao monopólio, ele tende à instabilidade, ele tende à inequidade de massa. E, portanto, ele tende a uma instabilidade política também, o que o destrói ciclicamente. E a gente especulava isso teoricamente, tal, e veio a crise de 2008. A crise de 2008 não permite mais ilusões. Como é que foi resolvida a crise de 2008, que não está resolvida ainda hoje? E tem uma sequela para o Brasil desse terceiro argumento. Se resolveu com mais de 3 trilhões de dólares do setor público para consolidar o sistema financeiro, porque eles ficam tão grandes, as vanguardas globalizadas, que isso não podem falir. Porque ao falir, eles arrastam a humanidade para a crise. Então ficamos no seguinte limite do paroxismo: o lucro é deles e o prejuízo certo dessa inestabilidade marcada para acontecer espeta nas costas do povo. Não por acaso a América hoje, dos países desenvolvidos, é o país mais desigual, que está muito mais pobre hoje do que há 10 anos atrás. E a China está começando a bafejar as costas dos Estados Unidos, com um marco de economia política completamente diferente. E eu não estou propondo que a gente transplante instituições. Volto a dizer, não considero que as instituições norte-americanas sejam para ser replicadas, como Fukuyama anunciou, fim da história, mas não quero trocar as instituições americanas pelas instituições chinesas. O desafio é um pensamento brasileiro, adaptado à nossa realidade, que compreenda as nossas especificidades, virtudes, defeitos, ameaças e oportunidades. E olha, há muito mais oportunidades do que defeitos. Qual é o impeditivo da questão estrutural? A terceira, que eu tenho que encerrar, porque de fato vocês já tiveram muita paciência comigo. É que o nosso modo de consumo, aspas, felicitante, na nossa ilusão de felicidade consumista, ele é um projeto, é um modelo que nos põe absolutamente vulneráveis a acessar um bom, bonito e barato, cujas condições de empreender nós não temos extensamente. Vou repetir. Nós todos estamos na vida induzidos a referir nosso êxito social. Isso para um jovem é assim: ele precisa do elemento iconográfico desse consumo suntuário para ser aceito pelo grupo. Ele precisa desses elementos simbólicos do êxito social para ser reconhecido, respeitado. Isso é uma tragédia na cabeça de um menino de uma favela, porque ele não tem, nem terá jamais a condição de fazer. E para mim não tem a menor dúvida que é aí a raiz da violência. Não é pobreza, não é pobreza. A raiz da violência que está banalizada no Brasil é a justa posição de 2 garotos, um absolutamente pobre, com a mesma informação e com o mesmo desejo de aspirar a uma felicidade consumista que o outro tem. E ele então vai para a violência porque ele quer se vingar dessa sociedade que nega para ele, que obriga ele todo dia a se frustrar, a não ser aceito. Aí você tem a 23 de março, né, como escape, que é
propriedade intelectual violada, Paraguai, Xing-Ling, não sei o que e tal, mas basicamente, o bom, bonito e barato, nós não temos a média de condição de empreender. Concretamente, atenção, por favor, neoliberal, me tire dessa ilusão, me ajude a não andar falando bobagem se eu estiver errado. As condições de empreender são globais? É uma pergunta tão fácil de fazer, de responder. Eu afirmo categoricamente não, pelo amor de Deus, não. E aí você tem a taxa de juros, que eu tentei já explicar, é uma essencialidade ao ato de empreender? Eu preciso ter uma taxa de juros que seja menor do que o lucro médio do negócio, do meu empreendimento, como eu já tentei demonstrar. A taxa de juros no mundo rico, Europa, Estados Unidos, China, Coreia, Japão, desde 2008 é negativa. Se você for japonês, você vai ao Banco do Japão, tira 1.000 ien emprestado no começo do ano, no fim do ano você está devendo 930. Porque a taxa de juros é negativa, porque eles estão vendo o colapso da economia e estão criando todos os estímulos para ver se a economia sai da catatonia a qual foi levada pelo colapso do neoliberalismo de 2008. E repare bem, no Brasil, se você usar o cartão de crédito para se financiar, você pega R$1.000 emprestado no começo do ano e no fim do ano está devendo 6.000. É simples assim. Põe uma economia para competir, todas as outras condições iguais, e esta condição assimétrica da condição de financiamento seja assim tão gravemente assimétrica, tão diferente, essa economia quebra, ela não suporta competir. Sem se falar na alocação de capitais, os capitais se deslocam para as rentabilidades maiores, e hoje é eletrônico. O escândalo do Banestado mostrou isso, né? Depois você tem o seguinte, como tentei demonstrar, o nosso modo de consumo é dramaticamente dependente do último estágio de domínio tecnológico conseguido globalmente. E a pergunta simples para o neoliberal: o domínio tecnológico é uma condição simétrica globalmente falando? Vocês me respondam, por favor, para me tirar dessa ilusão. Não, não é. Em última análise, é uma variável dependente do estágio de qualificação do capital humano, da ênfase em matemática, engenharia, em tecnologia, em inovação. Mas todos os celulares, toda a química fina, todos os meios de diagnóstico médico, todas as fibras, tudo que é relevante no nosso padrão de consumo inconsciente, ao qual nós referimos, volto a dizer, essa busca equivocada de felicidade, são estrangeiros, são importados. Resultado prático: o Brasil tem um déficit estrutural nas suas contas com o estrangeiro. Esse déficit está crescendo de forma galopante e ele é uma das 3 mais graves interdições ao país crescer. Se não, vejamos, em 1994, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, nós ajudamos a fazer o Plano Real. O Plano Real cessou a inflação abruptamente do dia para a noite. Como a inflação no Brasil não era, como os manuais de economia ensinam, uma doença da moeda, era uma espécie de tributo e um mecanismo safado de ganhar dinheiro das elites, porque só nós inventamos a correção monetária, não há um manual de Chicago que explica o que diabo é isso. O que aconteceu? Imediatamente, cessado abruptamente o imposto inflacionário, esse dinheiro ficou na mão do povo. E o povo, achando que inclusive aquilo não era para valer, o Lula dizia que era um truque para ganhar a eleição, o Brizola repetia que era um truque para ganhar a eleição, apesar de ter falado com os dois, de quem eu sou amigo também desde antanho, né? Que não era um truque, que dessa vez era para valer. O fato é que o povão, achando que aquilo era um truque, que só ia até a eleição, foi explosivamente para o consumo. E ficou feliz, porque deu para pagar. E aí nós vivemos um momento, né, euforizante, só que aquilo era um imposto que cessou once and for all, como dizem os americanos, uma vez e para sempre. Ela não é uma coisa que todo ano ia se repetir. E aí o Fernando Henrique produz o desequilíbrio estratégico nas contas externas pelo volume de consumo insustentável que o fim do imposto inflacionário produziu. Isso provoca uma coisa prática, que é a desvalorização da moeda. E isso também não é economês. A gente não compra dólar, estou tentando repetir isso, e acho que já estou cansando vocês. A gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência. Então nós temos que... Obrigado. Acabou a pilha? A minha não. Então a gente pode
come pão, não compra dólar, mas come pão e pizza e pão é trigo. O Brasil compra trigo do estrangeiro. Quando o Lula entregou para Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, a gente estava precisando de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço da pizza e do pão subiu e a Dilma começa a se desconstituir. A gente não compra pão, a gente não compra dólar, mas a gente toma remédio. No Brasil, 80% da química fina dos nossos remédios são importados. Quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, ele precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O preço do Tilenol sofre. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. Lembra o 2013? Os 0,20? O principal insumo da passagem de ônibus é diesel. O Brasil prostrou-se ao mito neoliberal, tudo isso é prático. E resolvemos cometer a seguinte inteligentíssima e genial política: vender petróleo bruto barato e importar derivados refinados em dólar caro. Isso é genial, isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu preciso aprender a ser neoliberal, porque essas coisas eu fico. É muito gênio, vocês não acham não? Tipo, cara, é gênio, muito gênio, cara. Resultado, a gente precisava, quando o Lula entregou para a Dilma, de R$ 1,75 para comprar $1 de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo $1 de diesel. O resultado, a passagem subiu. E assim tudo. E aí o que é que acontece? Lá no Fernando Henrique, quando esse consumo desvalorizou o real 45% em 90 dias, há uma inflação, uma miragem de inflação, e esses gênios resolveram atirar nesta inflação, que é de custo, como se fosse uma inflação de demanda. Deixa eu explicar, e estou terminando mesmo, mas só porque de fato vocês podem fazer a diferença. Não é com simpatia, é obrigando as pessoas a discutirem isto, que é o que importa. Esse aqui é o nó da questão, junto com os outros. Né? Então, quando a gente viu o fim do imposto inflacionário do real, o consumo explode e você desvaloriza a moeda por aquilo que eu já expliquei. E eles inventaram a história de que essa inflação tem que ser enfrentada por juros. Como é que o juro é eficaz em inflação? Eu pego agora também na Filadélfia uma senhora. Depois me disseram quem era. Acho que é a secretária do Dória. Não deu tempo. Isso não dura mais 6 meses, vai ter um problema sério. O que vocês estão pensando assim? É assim, ó. O câmbio, ele é um preço relativo que contamina todos os outros. Essa é a chave de inteligência do real. E aí eles... Por que eu estou falando que é uma estupidez? O juro é alto quando você tem o que os economistas chamam de ato de produto. Por quê? Porque eu sou capaz de comprar a renda que eu tenho, mais o crédito que eu tenho na praça. Nos manuais de economia de Chicago, eu não estou desvalorizando, tem que lê-los todos, mas ele não compreende essa especificidade brasileira. O que acontece no Brasil? Eu não estou interessado no custo do crédito, porque eu sendo pobre, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou induzido a referir meu êxito social e a minha felicidade a acessar um padrão de consumo. Eu não tenho renda para ter um micro-ondas. Aí eu vou nas Casas Bahia ou no Ricardo Elétrico e o cara me conhece, sem eu saber, né? Ele me conhece, ele sabe que eu não tenho dinheiro para comprar o forno. Então ele diz assim: leve e me pague 12 vezes sem juros. A mentira é o sem juros, né? Porque o Ricardo Elétrico e as Casas Bahia não são lojas de eletrodomésticos, são bancos, dada a deformação do sistema brasileiro. Então, o que eu estou decidindo como consumidor? Eu não estou vendo o preço inacessível que é dissuadido pelo juro alto. Eu estou vendo se a prestação do mês cabe no meu orçamento. Ainda que eu pague 2 ou 3 micro-ondas por um apenas que eu levo em casa. Eu preciso de 20 meses, 24 meses, 36 meses para o carro, para o eletroeletrônico, para os eletrodomésticos. Isso não tem um paper nos Estados Unidos, na Universidade Europeia, que explica esse fenômeno. E os caras inventaram esse negócio aqui com o Fernando Henrique e nós passamos 13 anos no poder replicando isso. O resultado prático está aí. O que aconteceu? Repetimos o mesmo filme. O Fernando Henrique quebra o país 3 vezes e dá passagem à vitória eleitoral nossa com o Lula. Vem a Dilma e acontece, quer dizer, vem o Lula em 2008,
nós estamos bombando no consumo. Como é que aconteceu esse consumo, se não teve imposto inflacionário? Teve dois fenômenos igualmente once and for all, uma vez e não se repete. O primeiro fenômeno é que, especulativamente, o tal mercado, esse fantasma que manda na gente, se a gente puder, se quer reclamar para o DECOM, né, o PROCON, e o mercado especulou que haveria algum problema com o Lula. Aí ela levantou a taxa de câmbio, correndo para o dólar. Agora a minha está acabando. Correu para o dólar e o resultado, o preço do dólar em real seria o equivalente hoje, quando o Lula tomou posse, a R$ 9,20. Como eu tentei demonstrar, para pior, quando o dólar sobe, você aumenta os preços relativos, o movimento de volta também é verdade. Não completamente, mas o dólar foi caindo até chegar a 1,75. Então a renda média relativa do povo, que é sensível a dólar, como eu tentei demonstrar pelo Tilenol, pelo diesel, etc., melhorou proporcionalmente muito em relação ao que estava no fim do governo Fernando Henrique. Mas houve uma atipia, qual seja, e eu termino mesmo, o Brasil experimentou, puxado pela China, um explosivo aumento dos preços dos produtos tradicionais de baixo valor agregado que a gente exporta para o estrangeiro. Então eu estava trabalhando na CSN quando houve o golpe, pedi demissão para vir voltar para a luta. O Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. $190 quando o Lula estava bombando. Quando a Dilma foi derrubada, o minério de ferro estava 38. E a tragédia aqui é que 38 é $3 acima do custo de produção mais competitivo do mundo. Ou seja, praticamente toda a mineração de médio e pequeno porte quebrou, inviabilizou-se no país. Gerdau entrou em prejuízo, Vale do Rio Doce entrou em prejuízo, o CSN entrou em prejuízo, etc, por causa disso aí. Aí começa a cadeia, vai lá para o BNDES, não dá conta de pagar, consolida na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e espeta, porque lucro é privado e prejuízo é do governo, é da população. Como a Oi espetou 65 bilhões de reais, né, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Como o Fernando Henrique espetou a desvalorização do câmbio no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Nós estamos sendo lá, assim, sangrados aos bilhões de dólares, ante uma absoluta desinformação, inclusive por culpa da nossa esquerda, culpa nossa, portanto, e isso me impõe essa necessidade de a gente conversar enquanto as simpatias e antipatias não vão se aclarar novamente. Eu sei o meu lado qual é. Quando o Lula estava bombando, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 30. E aí é o seguinte, o pré-sal tinha um custo de produção de 41. Eu gastava, agora já melhorou muito com os ganhos de escala, mas eu gastava $41 para tirar um barril de petróleo e vendia por 110. Começamos a fazer conta onde é que vamos gastar essa montanha de dinheiro, brigando por royalties, não sei o que e tal. Caiu para 30, micou o pré-sal. E o inacreditável, e assim aconteceu com todos os nossos produtos, de maneira que o desequilíbrio na conta externa, que era mascarado no período Lula, por um ciclo absolutamente único de preços altos de commodities, com a Dilma esses preços de commodities caíram sobre o valor tradicional, já deu uma melhoradinha, e nós nos apresentamos com um déficit de 124 bilhões. Aí ao fio, desvaloriza o câmbio, 42% em 60 dias, dá um tarifaço e atira nessa inflação que é de custo, como se fosse inflação de demanda, aumentando a taxa de juros, nomeando o Levi, eu me odeio. Nome o Levi, com experiência anterior, meu patrão, traga o currículo aí, quebrei o estado do Rio de Janeiro, é o senhor mesmo, pode vir aqui, o senhor vai quebrar o É isso, aconteceu com a nossa comunidade. E aí desconstituiu-se com um tarifaço de 72% de energia em São Paulo, desconstituiu-se porque não pedagogizou para o povo, não botou o povo na jogada em nenhum momento para dessas informações, repetiu o receituário exitoso do Lula, porque em 2008 a crise pegou a gente com os preços lá em cima. E qual foi a cara da crise de 2008? Para nós foi uma retração de crédito. O que é que o Lula faz? Contraciclicamente manda bala no crédito. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e a gente atravessa e ele faz aquela frase da marolinha. A Dilma faz, na hora que é o problema estrutural, ela faz renúncia fiscal em um ano de 86 bilhões de reais e nomeia o centro da plutocracia, a ilusão de que está nomeando o centro da plutocracia, que é o pior, né, para conduzir a política econômica, e começa essa tragédia que nós estamos vivendo. Bom, eu fiz de propósito uma concentração, abusei da sua paciência, para qualificar o diagnóstico. Se o diagnóstico for correto,
A mim me parece ser telegráfico, porque o país precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento que encerre a mistificação neoliberal, volto a dizer, para mim não é um palavrão, que aprenda que a vida é dura e que é necessário uma economia política que imponha em coordenação, governo empoderado, democraticamente, na minha preferência, a China nem é, a Coreia não é esse modelo de empoderamento democrático, mas um governo empoderado, convergente com a iniciativa privada nacional e com a universidade comprometida em produzir soluções reais e não repitam manuais exóticos que não se adequam à nossa vida real, para que o país celebre esse projeto. No fundo, algumas missões. É levar a formação bruta de capital, isso é ao contrário do que o mercado fala, isso não é consequência de fatalidades mercadológicas individualistas. Invariavelmente, sem exceção, isso é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. No caso brasileiro, é flagrante a necessidade de um sistema tributário mais progressivo, que tribute mais a retenção especulativa de grande propriedade, capital e transferência intergeracional em heranças e doações, e que diminua as tributações sobre o investimento e a produção. É flagrante a necessidade de pôr em perspectiva o futuro da Previdência, não porque ela tem uma despesa deficitária hoje, que é mentira, e muito menos ferindo interesses dos mais pobres, preservando uma equação de privilégios que é absolutamente imoral. Vocês precisam dominar a verdade aqui. O Brasil, 2% dos beneficiários da Previdência levam 40% do dinheiro. Quem são eles? Procuradores da República, magistrados, políticos, né? Corporações de alto coturno aí, tal, militares, etc, etc. Aí nós vamos agora equalizar a idade mínima das mulheres com o homem, num país que ainda extensamente obriga suas mulheres a uma dupla jornada de trabalho. Nós vamos equalizar a idade mínima para um ruralista, para um rurícola, um trabalhador rural, que trabalha cortando cana, que trabalha no semiárido do Nordeste, um cara que trabalha de gravata no ar-condicionado da Avenida Paulista. Nós vamos obrigar o professor a dar 49 anos de aula para merecer a aposentadoria integral. Onde é que existe isso no mundo? Para a gente dizer assim, não, o Brasil não pode ser diferente, tem que fazer igual. Primeiro país do mundo que diz assim, o policial vai trabalhar 50 anos na rua, correndo atrás de bandido, né, caquético e tal, porque o seu Temer se aposentou 3 vezes aos 50 anos. Eu, Ciro Gomes, tenho direito a 3 pensões mensais vitalícias, no valor de R$82 mil. Só estou contando isso hoje em dia, porque eu quero esculhambar essa gente aí. E eu nunca aceitei receber, porque considerei aos 36 anos imorais. Eu implementei esse direito aos 36 anos de idade no Brasil. Isso eles não tocaram. E aí, evidentemente, que a gente tem que ficar contra isso, mas não podemos nos negar a discutir, numa ambiência de formação bruta de capital, de elevar o capital doméstico do Brasil, um sistema público de capitalização da Previdência para o futuro. E as transições nós vamos negociar. Isso tudo está direito, não tem problema nenhum. Mas, mais recentemente, fica muito claro que se a gente quiser sair dessa estagnação econômica, nós precisamos ter uma equação para o passivo estrangulado das empresas. Ela há de ser num ambiente capitalista, porque não é razoável que o país ceda dinheiro público para isso, mas o país tem saídas para isso. Nós ainda mantivemos público o BNDES, mantivemos público o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e temos reservas cambiais de 380 bilhões de dólares. 50 bilhões disso pode ser transformado num fundo soberano que troca nos prazos e nos custos dívida interna brasileira dos juros desmoralíssimos daí por juro internacional com RED por conta do empresariado. Alguém tiver dúvida, eu posso dar detalhes, eu quero realmente terminar. Segundo, temos que fazer a equação de restaurar a capacidade de investir e de intervir no setor público. Senão não tem investimento. É bobagem. Então a gente tem que fazer uma reforma fiscal, e aí não é cortando despesa, porque a única despesa que tem imoralidade para ser cortada é juro. E evidentemente que tem que cortar. Mas na hora que a gente for olhar o gasto per capita em educação, o gasto per capita em saúde, o gasto per capita em defesa, todos esses padrões o Brasil está abaixo dos mínimos que se faz nos países do mesmo padrão nosso. A única despesa que está fora são esses privilégios da Previdência, que eles não dão cara, e o serviço da dívida. E terceiro, nós temos que entrar numa política industrial de comércio exterior que alcance o equilíbrio das nossas transações com o estrangeiro. E isso, evidentemente, é um processo. Por exemplo, o Brasil gasta 17 bilhões de dólares, só a União Federal, importando remédio e complexo industrial da saúde. Por que a gente não pode fazer uma política de compras governamentais, com arranjos produtivos locais, com venture capital, desculpa a expressão em inglês, é porque não há o correspondente em português, e a compra governamental sendo uma ferramenta que chama os jovens das universidades
e ajude esse jovem a não querer ser empregado, mas sim empreendedor, né, em arranjos produtivos que podem ser incubados no primeiro momento, com o contrato feito, o dinheiro já está sendo gasto. Complexo industrial do agronegócio, complexo industrial da defesa, complexo industrial, do petróleo e gás, como eu tentei demonstrar aqui. Qual é o cabimento do Brasil não ser vertical em petróleo, uma das maiores potências petrolíferas do mundo, não ser vertical na indústria? E aqui na gasolina não são polímeros, fibras, toda uma petroquímica enriquecedora extraordinariamente, que nós estamos abrindo mão de ter prostração ideológica e não foi vendida como ciência boa. Ou seja, o que fazer temos, o país tem margem para fazer, mas nós precisamos lutar, porque do jeito que a coisa está indo aí, eles não vão deixar a gente sequer se reunir para discutir os nossos assuntos. Portanto, vamos buscar a democracia de novo, celebremos a nossa unidade na democracia, mas é preciso exigir que nesta unidade progressista a gente agora faça autocrítica das merdas que estamos fazendo, conciliando com bandido, com máfia, com canalhas, a pretexto de seja lá o que for. Isto não deu certo para o Fernando Henrique, não deu certo para Dilma, está aí o país na situação que está. É preciso experimentar novos valores, novas premissas políticas, novos arranjos institucionais, para que o país possa se reconciliar com sua vocação e ser um experimento civilizatório que o mundo admirar. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, então a gente vai dar prosseguimento aqui com as perguntas que vocês entregaram. A gente teve uma demanda muito alta, então a gente teve que selecionar algumas. Então a gente vai fazer por bloco, tá? Então eu vou apresentar as três para o Ciro e ele responde. Só um adendo, a nossa semana vai até sexta-feira, então a gente tem programação nas diversas horas, tem de todos os temas. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Então é isso. Então a primeira pergunta é como se viabilizar como candidato competitivo em um cenário onde o PT não o apoia, tendo em vista que você não tem o recurso, tempo de TV, fama, alcance em redes sociais, que João Dória, Lula, Marina e Bolsonaro tem. Preciso do microfone. Não fica fora. Não fica fora. Então fica aí, tá? A questão é assim, ó, apostar no povo. Se der certo, sou eu o eleito. Se não der certo, eu apoio o meu vizinho. Como for nas outras vezes que eu fui candidato. Agora, o que eu quero desta feita é impor o método. Eu só participarei, porque, repare, eu fui ministro do Itamar Franco, ajudei a fazer o real quando o PT ficou contra. Depois eu fui ministro do Lula, ajudei a desenhar esse projeto, estive lá na crise do mensalão, não abri, fiquei firme e tal, estava seguro que o caminho do país estava correto, quando o PSDB ficou contra. E eu agora quero ser eu que vou tomar conta. Se eles vão me apoiar ou não, me importa menos, porque se o povo brasileiro agora pode se livrar das ilusões. Porque os dois fracassaram, os dois projetos fracassaram. O Fernando Henrique saiu bem, pessoalmente, não foi, do seu ponto de vista eleitoral, o PSDB escondeu o Fernando Henrique 3 eleições. Quem é Fernando Henrique? Não sei quem é, não. E nem o Pedro negou Jesus, o PSDB estava negando. E agora eles cometeram um erro, que é o que o Napoleão Bonaparte dizia. Nós poderemos ter, e é provável que tenhamos, uma eleição sem o PSDB no segundo turno. Lá em São Paulo, vocês têm dificuldade de perceber isso. Deve ser da desmoralização do PSDB, sob o ponto de vista de formação de opinião, estou dizendo. Né? Não quero atacar ninguém pessoalmente, mas sob o ponto de vista de força moral, força intelectual, a vocês, jovens, não dizem mais nada, nem o PSDB, nem o PT, ficaram velhos. Ficaram velhos porque replicaram a mesma matriz, o mesmo modelo. Olha, o líder do governo Lula, Fernando Henrique, no Senado, era o Romero Jucá. O líder do governo Dilma, no Senado, era o Romero Jucá. O líder do governo Temer no Senado, quem é? Romero Jucá. Tem alguma coisa errada. Então é preciso anunciar algumas coisas. A única coisa estável no Brasil é a roubalheira do PMDB. Tendo o PSDB e o PT como um teste de ferro deles. Que é isso?
E qual foi a proposta de reforma que nós fizemos que justificasse essas concessões? Porque a política é real. Eu não sou nem poeta, nem quero ser moralista de nada. Mas assim, vamos lá. Consta historicamente que o Abraham Lincoln terá subornado parlamentares para fazer passar a emenda à Constituição que acabou a escravidão. Consta historicamente, os historiadores têm levantado isso e tal. Alguém aqui pode ficar chocado, mas viva o Abraham Lincoln. Mas não é o caso do Brasil. Definitivamente é só projetinho de poder. Agora, se eu vou ganhar ou não, eu não posso acreditar que eu só tenho que lutar se eu ganhar. Porque senão eu prefiro dormir, eu estou exausto. Não tenho fortuna e é todo que um merda desse toma dinheiro meu, negócio de dano moral. Agora, no dia que saiu a fita do câncer da BS, o Temer conseguiu que me condenasse a 30 mil reais de indenização para ele. Eu chamei o Coessa de ladrão. Eu tenho aguentado tudo num sentido superior de dever moral. Ninguém precisa acreditar em mim. E eu me preservo. Eu não aceitei essa detenção, eu não tenho empresa, não sou sócio de ninguém. E estou atravessando, nunca respondi um inquérito, nem para ser absolvido, porque nada mais é do que a minha obrigação. E eu quero presidir o Brasil. Vocês é que vão dizer. Se não, eu cumpro o meu dever. Não foi por omissão, nem medo, nem qualquer tipo de apetite. A segunda pergunta é, referente ao plano de nacionalização da indústria, por você defendido, como você pensa em atuar, se eleito, na consolidação deste plano? Como amenizar a influência do multinacionalismo e do capital externo, uma vez que somos uma indústria meramente produtiva? Nós somos uma indústria meramente maquiladora, nós conseguimos dizer. 80% do valor de um carro que está parado de fora são importados. Ele é montado aqui no ABC, montado em Taubaté, mas 80% do valor embarcado do carro brasileiro é importado, são importados. Então o que nós precisamos fazer, reparem que eu dei alguns exemplos, porque são lugares onde o dinheiro já está feito, onde a questão de escala está garantida e aonde nós temos expertise tecnológica razoavelmente dominada. Portanto, é onde nós vamos, pela lei do menor esforço, minimizar o antagonismo global. Mas em qualquer circunstância é preciso celebrar o projeto nacional que reveja as questões centrais de financiamento, as questões centrais de superação do hiato tecnológico, que, por exemplo, na América do Norte, ninguém aqui alimente a menor ilusão. Quem desenvolve tecnologias centrais dos Estados Unidos é uma interação entre o governo e o mundo empresarial, a pretexto de compras governamentais por razão de defesa, por exemplo, a internet, e por razões de saúde ou de projeção aeroespacial. Então, toda a lógica de nanotecnologia, novos materiais, robótica, informática, tudo isso nasce, não importa a retórica, nasce de uma convergência estratégica do governo americano com a academia e as empresas. E isso é na França, isso é na Inglaterra, isso é no Japão, isso é agora na China, contemporaneamente na coisa. E é muito engraçado a minha provocação aos neoliberais, é porque o mundo neoliberal inteiro está em agonia. Inteiro. Olha o que é que deu nos Estados Unidos. Deu no Trump. O Trump não é esse doidão que vai ser. O Trump eleito foi a formalização pelo trabalhador branco americano do fim do primado rentista global, vis-à-vis a ideia de projeto nacional, em que o Trump volta a falar que a tarefa de emprego, de tecnologia e de indústria são inerências do governo. O Trump está discutindo com a Angela Merkel de forma grosseira taxa de câmbio, porque a Alemanha está dando uma surra nos Estados Unidos no mercado americano. E aí nós aqui que estamos em desenvolvimento retardatário, vamos ficar gastando dinheiro com diesel importado? Que é isso? Por que isso? Nós vamos gastar 17 bilhões de dólares só a União Federal importando o complexo industrial da saúde. Eu já tenho trabalhos, pessoas que estão ajudando aí, pensando o país, ao mundo universitário, por isso que eu estou correndo o trecho. Depois eu vou falar com um pouco. Porque nós precisamos ter uma corrente de opinião. Não precisa concordar comigo. Mas tem que chamar os caras que vão ser candidatos e dizer, meu irmão, não vem com papo de que ser sério vai resolver o problema do Brasil, porque não vai, viu, Marina? Não vai resolver. Não vai. Esse chalezinho aí, moralista, pentecostal, isso aí é muito. Não vai resolver o problema. Qual é a sua proposta para a superação do processo de desindustrialização que trouxe o Brasil de volta aos valores que tinha em 1910?
É isso aí. Ou nós vamos agora fazer a apologia da ignorância. Eu vejo um camarada como o Bolsonaro, né? Não vou fazer nada. Assim, tudo bem, eu sou um democrata visceral, mas o cara vai ser presidente da República, você tem uma opinião? Nada. E fazendo essa figura do pai autoritário, que ausente de casa, que os pais ausentes de casa fazem os meninos precisar. O que eu tenho com isso? O Brasil aguenta isso? Concretamente, foi meu colega, votou em mim. Cara, votou em mim, mas assim, vamos lá, Lula. A conversa qual vai ser dessa vez? Essa conversa eu estou tendo com ele. Como é que vai ser dessa vez? Vai ser deixa que eu chuto? Ele começou. Meu irmão, dessa vez não vai dar não. Esse deixa que eu chuto aí não vai dar não. E quem vai ser o líder do governo? Vai ser o Romero Jucá de novo? E o pragmatismo agora é que tem que juntar, entregar a lotear a Petrobras para uma roda de bandido e ficar respondendo processo e explanando por aí. Estou fora mesmo. Agora, enfim, eu não posso me omitir, estou aqui na luta. Pronto. Última pergunta. Com a atual situação do Brasil, o que poderia ser feito para restaurar a fé do brasileiro nas instituições, para que após a eleição de 2018, consequentemente, montar ou continuar a desenvolver um projeto de país com as reformas que o nosso país precisa? Fé não é um elemento de inteligência. Fé é uma intuição que a gente precisa espiritualmente para suprir a nossa perplexidade do desconhecido. Então, de onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Será que é só isso mesmo? E a gente então não tendo resposta para isso. Alguns fazemos uma digressão para a filosofia e nos bastamos nisso. Outros precisam da intuição divina e se bastam nisso. O que nós precisamos no Brasil é desenhar as instituições que queremos e lutar por elas. Porque, companheiros, jovens companheiros, a democracia não é um regime de concessão. A democracia é um regime de conquista, que supõe um cidadão organizado, informado, militante e que vai forçar sua estrutura representativa a diminuir o hiato entre promessa eleitoral, que é normal que seja generosa, e a entrega do dia seguinte da Constituição do poder. E que isso seja feito por um sistema de prêmios e punições organizadamente na democracia. Porque negar a política também é um desastre completo, porque não existe vácuo no poder. Se você nega a política, você simplesmente está cristalizando o status quo. Porque só a política tem a capacidade miraculosa de produzir milagre na Terra. Né? Existem outras possibilidades de milagre, mas no mundo terráqueo e terreno, só a política produz milagre. E é isso que nós precisamos fazer. Vocês estão fazendo, vocês estão reunidos aqui 9 horas da noite, né? Conversando com um político, ouvindo coisas pesadas, complicadas, sabe, processando aí na cabeça que ouviram. Portanto, vocês já são um exemplo do que nós temos que fazer. O grande problema é que o nosso povo, nosso povão, se sente diante dessa superestrutura política do Brasil, ora cliente, ora objeto. Ele não se sente nenhuma vez agente. E ele tem essa percepção moralista de que todos somos pilantras e que um faz para ele alguma coisa melhor do que o outro. E nesse ele deposita como cliente uma certa fé. E o que ele precisa ter não é fé, ele precisa ter confiança construída numa relação cidadã, lúcida, e que ele não alimenta expectativa, não se deixa enganar e exige no dia seguinte da eleição que a sua representação faça em linha com o que prometeu aquilo que for o objeto do pacto. Isto é essencialmente o que qualquer vida ensina e que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender também. Vamos fazer uma sondagemzinha aqui para agradecer. Está aqui conosco o Everton, que é presidente da Juventude do PDT aqui de São Paulo. Então, se alguém, por exemplo, tiver interesse, entra aí em contato e tal, será muito bem. Uma perguntinha ali fora do escrito. É o seguinte, eu vi, acompanhando muito o que você vai falando e tal, eu lembro que você estava falando que até teve umas aulas de novo do Bresser. E eu queria deixar bem claro, porque muita gente é economista, gosta disso, eu quero saber se no futuro governo seu, você vai levar mesmo essas ideias cristalinas do Bresser, por exemplo, do Banco Central, se ativo no câmbio, se preocupar com o desemprego. Essas ideias eu tenho defendido num livro anterior ao adjornamento que o grande brasileiro Bresser Pereira fez. Ele, brilhantemente economista, e eu com intuição. Então, se você tiver curiosidade, existe um livro que eu escrevi com Mangabeira em 95, no auge da história do neoliberalismo, em que nós advogamos um modelo de economia política. E, basicamente,
É claro para mim que os preços centrais da economia, na experiência real da humanidade, nunca foram formados no entrechoque individualista do mercado. Sempre foram formados em coordenação estratégica com os governos. Por isso que o Trump está falando agora com a Angela Merkel que está justificando. Se você olhar quando o euro foi lançado, o euro era mais ou menos, sei lá, 3 por 1. E agora está praticamente 1 por 1 com o dólar. Porque os europeus trabalharam, a China trabalha o tempo todo com o câmbio estimulante da exportação. Evidentemente que o Brasil tem que resolver essa equação. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença do Ciro Gomes e de vocês também. Essa semana é feita não só pela gente, mas pela presença de vocês. A nossa programação até sexta, a gente espera contar com vocês. É isso, boa noite, obrigada.